Fala galera, beleza? E aí, vamos responder a pergunta de número 3 do caso clínico 4? Bora lá então. Bom pessoal, respondendo então a pergunta de número 3 do nosso caso clínico 4, deixo o caso clínico aqui para vocês. E aí eu peço para vocês explicarem os quadros de hipogonadismo primário e secundário. Então para começar galera, uma dica, hipogonadismo. O que é hipo? Hipo é pouco. Né? E gonadismo a gente sabe, né? São as gônadas femininas são os ovários, as gônadas masculinas, os testículos. Lá no nosso vídeo da resposta 2 do caso clínico 4, desse nosso caso clínico, eu havia dito, galera, que a testosterona é o principal hormônio produzido lá pelos testículos. Então, hipogonadismo a gente pode traduzir também como baixa produção e baixa liberação de testosterona. E aí a gente vai ter, né, ou um hipogonadismo primário ou um hipogonadismo secundário. Qual é a diferença entre eles, galera? Assim como em outras doenças que a gente verifica quando a gente estuda a fisiologia endócrina, nas doenças primárias, a própria glândula que produz o hormônio que está aumentado ou diminuído está apresentando um mau funcionamento, um funcionamento diferente do esperado. E já no hipogonadismo secundário, assim como nas doenças secundárias, galera, o mau funcionamento ou vai estar no hipotálamo ou vai estar na adenopófise. Beleza? Então vamos analisar o que é o hipogonadismo primário e secundário. No primário, os testículos, por alguma razão, por exemplo, por uma mutação gênica, não estão produzindo seus hormônios, não estão liberando seus hormônios de maneira adequada. Né? Então, por exemplo, as células de Leydig não estão produzindo, não estão liberando de maneira adequada a testosterona. O que vai acontecer? Essa baixa liberação de testosterona lá na corrente sanguínea faz o quê? Epa, está muito baixo, precisa voltar para a homeostase. O que vai acontecer com a liberação de GNRH lá no hipotálamo? Vai aumentar. O que vai acontecer com a liberação de FSH e de LH lá na adenopófise? Vai aumentar também. Por quê? Para tentar subir a liberação dos hormônios testiculares. Só que por que não sobe? Ué, porque aqui a gente está falando de um quadro patológico. Então, como é que a gente identifica um hipogonadismo primário, galera? Baixa liberação de testosterona no sangue, então uma testosterona endógena reduzida, e FSH e LH lá no sangue altos. Por quê? Porque teve uma elevada liberação. Já no hipogonadismo secundário, galera, como eu falei para vocês anteriormente, o mau funcionamento ou vai estar no hipotálamo ou vai estar na adenopófise. Então, por exemplo, pense no seguinte, um tumor aqui na hipófise que está dificultando a liberação de FSH e LH. Ué, se tem menos FSH chegando, se tem menos LH chegando, os testículos que não estão com nenhum problema, vamos colocar assim, eles vão funcionar de maneira fisiológica. Então o que vai acontecer? Tem menos FSH chegando nas células de Sertoli, elas vão liberar menos hormônios. Tem menos LH chegando nas células de Leydig, nas células intersticiais, eles vão liberar menos testosterona. Então, como é que é caracterizado o hipogonadismo secundário, galera? Baixa liberação de testosterona no sangue e, além disso, baixa liberação também no sangue de FSH e LH. E aí, como é que vocês saíram? Mandaram bem? Se você é um aluno, se você é uma aluna, né? Se você é uma pessoa que acompanha aqui o canal, a gente já falou em outros casos clínicos dessa questão das características de doenças primárias e secundárias. Então eu espero que vocês tenham acertado essa questão do hipogonadismo primário e secundário. Valeu, galera. É isso aí. Um abração.